Amém? Graça e paz, igreja. Ô, glória. Frio, com frio, os irmãos tudo junto, dando glória assim, esquenta, né? Por isso que é quintas de glória. Porque a presença do Senhor está neste lugar. E aí ajunta a sua adoração com a do seu irmão e a glória sobe. Em nome de Jesus, a adoração sobe e a glória desce. Amém? Pode se sentar um pouquinho. Gostaria de dizer que eu estou muito feliz por fazer parte de um PG. Nós aqui temos o PG. Quem aqui participa de um PG? Levanta a mão aí. Todo mundo está gostando do PG? PG é uma ideia de Deus sensacional que dá certo. Então estou muito feliz de estar fazendo parte de um PG. Você que não faz parte ainda de um PG, esteja procurando a pastora Renata, esteja nos procurando para que nós possamos te enviar para algum PG, porque a palavra de Deus ela é tão boa quando é compartilhada entre nós irmãos, e o PG ele tem essa essência. Então não deixa de participar de um PG. De repente eu só posso de terça no PG. Glória a Deus. Temos PG de terça lá em Guarulhos. Eu só posso quarta-feira. Glória a Deus. Temos PG aqui, aqui na casa da pastora Nádia, aqui mesmo. Quarta-feira. Quinta estamos aqui. Sexta também temos PG. Sábado também temos PG. Então, não fique de fora. Participe de um PG. Esteja dentro de um PG. E para você ainda que não é cristão, que quer também ter uma mensagem de Deus na sua casa, nós também temos o projeto Casa de Paz. Começamos com a pastora Renata, nossa primeira Casa de Paz, e Deus vai fazer grandes coisas. Amém? Amém. Prometo que eu não vou me estender, tá? Porque a presença de Deus faz tão presente nesse lugar, que se eu fosse embora daqui agora e você também, você estaria muito satisfeito. Sim ou não? Amém. Então, não me estenderei para não perder essa essência. Queria passar um vídeo para vocês. Gosto muito de vídeo, mas eu gostaria de compartilhar esse pequeno vídeo com vocês. She won the NCAA championships in 2006 and then 800, but she only won one Big Ten championship in the 2 years. 3 laps in this event, 600 meters, 3 times around the 200-meter track here at the Field House. What a bold move that follows. She's looking very confident, and the Penn State runner is just running amazing today. She did win her heat in the 400, but ended up taking 4th overall. That's Von Dorn moving into the lead of Southwell Penn State. Falling down, gets up quickly, but that's going to cost her. Lucky she wasn't injured. Her teammate just went to the front, though, so they may be able to recover from that. And Dornan is flying down the back. She is catching up. She is going to catch Von Dorn, and she may catch the leader. Wow. She's got 5. This is a gutsy effort by Dornan. Can she pull it off? She's moving to 3rd. Dornan coming down the strip from the outside. Dornan coming out strong. Dornan all the way. Wow, unbelievable.
Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Às vezes nossa vida é assim, né? Uma corrida, né? E engraçado que eu estava falando com o Roy, antes de começar o culto, exatamente sobre corrida. E a gente estava conversando quanto tempo um atleta demora se preparando para ir para uma competição. E nossa vida muitas vezes é assim, cheio de altos e baixos, né? Eu gostaria de ler com vocês 1 Samuel. É uma história que você já ouviu diversas vezes, mas é uma história que fala muito ao meu coração, porque tem muito a ver com a minha história de vida. E eu gostaria de compartilhar isso, porque eu tenho certeza que também tem muito a ver com nossas vidas atuais. Amém? 1 Samuel 1. Minha Bíblia é um pouco diferente a versão, mas o contexto é o mesmo. Diz assim, ó. Havia um homem da tribo de Efraim, chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, e trineto de Zufi. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos, Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Hofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor, Deus, em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Fala isso. O Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano, sempre que ia ao santuário do Senhor. Amém? Eu gosto muito da palavra de Deus, gente. Eu gosto muito da Bíblia, eu gosto demais, porque na Bíblia eu vejo diversas histórias de impossibilidades. E eu vejo diversas situações de impossibilidades. Eu acho que a maioria das histórias da Bíblia, ou eu não conheço alguma, a maioria da história da Bíblia começa com impossibilidade, algo impossível de acontecer. Situações que não era possível aos olhos humanos dar certo. Eu começo a ler a Bíblia e eu começo a enxergar pessoas que eram cegas ser curadas. Eu começo a enxergar pessoas que eram paraplégicas e Deus faz andar novamente. Então eu começo a ler a Bíblia, começa a confortar o meu coração. Você tem essa sensação de algo na sua vida que tem alguma impossibilidade? Alguém tem uma sensação assim? Que às vezes, nossa, não vai dar certo, isso daqui é impossível para mim. Mas tenha esperança, porque nós cremos no Deus do impossível. E quando eu começo a ler essas histórias, eu fico extremamente empolgado com o Evangelho, porque eu sei que na minha impossibilidade tem um Deus que é capaz de agir e fazer por mim muito mais do que eu posso fazer. E o que eu acho interessante na história de Ana, que tem muito a ver com a história da minha família, tem muito a ver com a história da minha casa. Calma, gente, meu pai não tinha 2 mulheres. Conforme nós fomos andando nessa ministração, eu vou contar para vocês. Mas eu quero voltar aqui em Ana. O Senhor não permitiu que Ana tivesse filhos. Nossa, fala, poxa, né? Por que Deus fez isso? Quem estava aqui domingo, a pastora Renata falou que Deus, às vezes, nos leva para o vale. Poxa, Deus nos leva para o vale, permite que Ana
não tivesse filhos, será que Deus é mau? Será que Deus é tão ruim assim? Claro que não. Deus ele tem os seus propósitos e seu modo de agir. E Ana, Deus permitiu que ela não tivesse filho. Ana escolheu isso? Não. Porque se fosse o desejo dela, ela queria ter filhos. E naquela época, não ter filhos era como se fosse uma maldição, né? A mulher que não pudesse ter filhos, naquela época, acho que até hoje, né? Porque eu demorei 8 anos, né? Para ter um filho aí, que está vindo. Minha família já estava achando um absurdo, né? Mas naquela época o contexto era como se fosse até uma maldição. A mulher não ter filho era uma coisa vergonhosa para a mulher não ter filho. Ana escolheu essa situação, irmãos? Quantas vezes nós lidamos com situações que nós não escolhemos estar? Problemas que nós não escolhemos viver. Nós muitas vezes não escolhemos nem o nosso nome. Você escolheu o seu nome? Quem aqui escolheu o nome? Alguém trocou de nome aqui? Então, muitas vezes nós vamos viver situações a qual nós não escolhemos, mas teremos que viver. E Ana, ela não escolheu não ter filhos, ela queria muito ter filhos. E diante de uma situação tão vergonhosa, tão constrangedora, uma mulher não ter filhos, ela abriu uma oportunidade para que Deus fizesse um milagre na vida dela. De repente, a sua impossibilidade vai abrir uma oportunidade para Deus fazer um milagre na sua vida. Amém? Vamos ler lá o versículo 6, que diz assim, ó. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Agrava um pouco essa história, porque ela tinha uma rival. Às vezes a situação em nossas vidas agrava, porque pessoas ou situações querem nos humilhar, querem nos irritar. Tem algumas traduções que a Bíblia está assim, que Penina irritava Ana, porque ela não podia ter filhos. Essa situação que você está, muitas vezes de impossibilidade, te irrita em diversos pontos, porque você não escolheu isso, você não escolheu essa situação. Seu filho não vem para a igreja, você não escolheu ele não vir para a igreja, você queria que ele estivesse aqui na igreja. Você de repente não tem um bom emprego, você queria ter um bom emprego, mas você queria estar numa faculdade, mas você não conseguiu. Você não escolheu essa situação muitas vezes, entre outras. Às vezes seu marido não se converteu e você queria que ele tivesse convertido. Às vezes até a sua criação foi um pouco difícil. Às vezes o seu pai não te amava, às vezes sua mãe não te amava, às vezes não tinha paz na sua casa. E você não escolheu essa situação. E essa situação, às vezes, a vida quer fazer com que nós sejamos derrotados por isso. Quer que nós carregamos isso a nossa vida inteira. Quer que nós carregamos esse peso para nós. E muitas vezes nós achamos que nós não conseguimos vencer, porque esse Deus da Bíblia parece ser tão distante. Às vezes nós pensamos assim, nossa, esse Deus aqui de Ana é tão distante. Mas não, eu quero te dizer que esse Deus de Ana é o Deus de hoje. É o Deus que faz o milagre hoje. E esse Deus que está vivo, é esse Deus que está aqui, é esse Deus que nós adoramos, é esse Deus que nós cultuamos. E é esse Deus que faz o impossível. E eu e você, nós somos uma porta para que Deus possa fazer um milagre em nossas vidas. E esse milagre impactar pessoas, impactar gerações. No versículo 8, vai dizer assim, vamos ler o versículo 8. Um dia, seu marido Eucana lhe perguntou, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Olha que interessante. O marido de Ana tentou consolar ela no sentido de que, Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos.
não precisa ficar triste, não. Não precisa ficar dessa forma, porque o meu amor já te basta. Muitas vezes, pessoas tentam nos consolar. Muitas vezes, pessoas tentam nos consolar no sentido de que essa impossibilidade é possível você viver com ela. Calma, fica tranquilo. Irmãos, isso aqui é tão sério, porque percebe que se Ana tivesse atento à palavra que foi preferido para ela no sentido de consolação, nós não teríamos na Bíblia o livro de Samuel. Porque a história de Samuel acabava aqui. Ana não ia ter o seu filho e acabava a história aqui. Já podia pular para a Segunda Reis, Crônicas, porque o livro de Samuel acabou. Quem ia ungir Davi? Um dos maiores reis de Israel. A sua impossibilidade, às vezes você está vivendo um momento tão difícil na sua vida, mas isso é só o começo de uma história que Deus está escrevendo para você. Você está no meio da história ainda, e o final dessa história vai ser um final feliz, porque Deus tem grandes coisas para você ainda. Assim como foi com Ana e Samuel. Um momento difícil pode ser o começo de uma grande vitória que vai ter lá na frente. Já viu aquela história assim que falam que se está ruim é porque não é o final? É exatamente isso. Tudo termina em pizza, não é assim que a gente fala? E eu creio que tudo vai terminar em glória. Tudo vai terminar. Nós louvamos, exaltando santo, santo, santo é o Senhor. E eu me conforto com essa palavra. Eu me conforto com essa palavra. Porque eu sei que tem uma história para mim. Eu sei que Deus está escrevendo a minha e a sua história. Independente das impossibilidades. Não importa, não dê ouvido às pessoas que querem fazer você parar. Ou querem fazer com que você se contente com a sua impossibilidade. A palavra de Deus, ela vai totalmente contrária do que diz aí fora. Às vezes você está com um problema no seu casamento. Aí o seu amigo te fala assim, cara, não deu certo, paciência. Se separa, vai para a casa da sua mãe. Não é assim? Vai para a casa da sua mãe. O filho começa a crescer um pouquinho mais. Sua mãe está pegando no seu pé? Pega suas coisas, arruma um lugar para você. O mundo ele quer tentar dar um jeitinho, sabe, nas situações. Ele quer dar o jeitinho brasileiro que nós falamos, né? Quer fazer com que a gente desista. É mais fácil, realmente é mais fácil separar aqui. É mais fácil eu ir embora. Se não deu certo, eu caso de novo. Se não deu certo, eu caso de novo. E eu caso de novo, eu caso de novo, eu caso de novo. Mas não. Esse não é o plano de Deus para mim e para você. Deus quer fazer com que nós conseguimos passar por esse problema. E que esse problema que nós passamos possa servir para curar outras pessoas. Eu lembro de Paulo. Paulo, ele estava numa viagem e o barco naufragou e eles foram parar numa ilha. E aí chegaram naquela ilha, eles foram juntar os gravetos lá para fazer uma fogueira, para se aquecer, estou resumindo bem. E aí Paulo é mordido por uma cobra. Né? E Paulo é mordido por uma cobra e aí muitos pensaram, agora já era. Paulo vai morrer, ele não é de Deus. Aí daqui a pouco, sabe o que acontece? O contexto fala que Paulo começa a pregar e curar os doentes. E é exatamente assim na nossa vida. Às vezes tem um problema, nós temos um problema que vai servir para que nós possamos curar outras pessoas. Vai servir para que nós sejamos canal de Deus na vida de outras pessoas. Amém? E às vezes nós pensamos, Senhor, o que fazer para conseguir a sua aprovação diante do meu sonho? Todo mundo aqui tem um sonho? Você tem sonhos curtos, que se concretizem rápido.
sonhos longos, mas todos nós temos um sonho. Igual o vídeo que foi passado aqui no começo, nós estamos em uma corrida, né? Todo mundo aqui está numa corrida. Nós acordamos de manhã e só vamos para frente. Você tem que se virar, você tem que trabalhar, você tem que procurar comer, você tem que pagar as contas, e assim vai. E todo mundo está correndo atrás de alguma coisa. Você nasce só para frente. Às vezes a gente até fala, nossa, era tão bom quando nós éramos criança, né? Só assistia desenho, ia para a escola, né? Mas não, a vida não para. A vida não para. Então, nós vamos para frente. E como fazer para que Deus atente ao meu sonho? Vamos ler lá no versículo 11. Que diz assim: e fez esta promessa solene: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueça a tua serva. Se tu me deres um filho, eu prometo que dedicarei a ti por toda a vida e que nunca cortará o cabelo. Amém? Alinhe seus planos com a vontade de Deus. Fala isso para o seu irmão. Alinhe seus planos com a vontade de Deus. Muitas vezes nós temos planos, sonhos, com qual não está alinhado com a vontade de Deus. E Ana era diferente porque o sonho de Ana estava alinhado com a vontade de Deus. E aquele sonho e aqueles planos iriam dar muitos frutos ao Senhor. Às vezes nós temos sonhos, o que adianta Deus te dar $1 milhão agora? Em uma quinta-feira, com frio, você estaria aqui? Seja sincero com você mesmo. Ou, com $1 milhão, você ia abrir um monte de igreja aí, você ia investir em alguns abrigos, você ia fazer a obra do Senhor. Será que seus planos estão alinhados com a vontade de Deus? Alinhe seus planos com a vontade do Senhor. É isso que Ana fez. Ela alinhou os seus planos com a vontade do Senhor. E quando nós alinhamos os nossos planos com a vontade do Senhor, eu acredito que nós tocamos o coração de Deus. Amém? Versículo 12 vai dizer assim: Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que ele começou a prestar atenção nela. Quer realizar seus sonhos? Quem quer realizar os sonhos aqui? Quem quer viajar? Sei lá, eu não sei qual que é seu sonho. Quem gostaria de estar na Rússia agora na Copa do Mundo, né? Mas quer ter seus sonhos concretizados? Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Isso parece ser tão óbvio. Nossa, mas você está falando uma coisa que parece ser tão óbvio. Parece ser tão óbvio, mas nós não fazemos. Nós temos sonhos, contamos para todo mundo, compartilhamos com todos. Mas não chegamos no Senhor e oramos ao Senhor. Ana orou ao Senhor, Ana se lamentou ao Senhor. No contexto dessa palavra vai dizer até que Ana parecia estar embriagada. O sacerdote pensou que Ana estava embriagada por o quanto ela estava amargurada de alma. E ela clamou ao Senhor, orou ao Senhor. Você tem orado pelos seus sonhos? Hã? Ou você tem pedido só para a pastora Renata orar? Hã? Ou você só lembra que você tem sonho quando você está aqui na igreja? Não. Deus quer que você lembre dos seus sonhos. Ore a Ele, peça a Ele com convicção. Você tem que... E eu acho tão... A oração, ela é tão poderosa, gente. E eu aprendi... a palavra oração, eu aprendi com um mentor meu, o bispo Wander. Ele falava sempre para mim uma coisa que faz todo sentido. Que a palavra oração pode ser dividida em duas palavras. Ora e age. E age.
Você quer um emprego? Você quer um casamento saudável? Vinha para o jantar dos namorados. Olha aí. É um investimento no seu casamento. Ou não é? Você quer um emprego? Corre atrás. Ah, Senhor, mas é tão impossível. Eu não tenho nenhuma formação para isso. Ah, você é impossível? Que bom, você está apto para Deus fazer algo possível nessa impossibilidade. Ora e age. Corre atrás. Amém? A palavra do Senhor nos fala, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Deus, Ele quer te abençoar. Mas Deus, Ele vai agir naquilo que você não pode fazer. Acordar cedo, você pode acordar cedo? Então Deus não precisa te acordar cedo, não é verdade? Traçar seus objetivos, correr atrás, estudar, cuidar do seu relacionamento. Você pode fazer isso? Sim ou não? Não é universal, mas vamos falar. Sim ou não? Então isso o Senhor não vai fazer. Isso daí quem tem que fazer é eu e é você. Aquilo que você pode fazer, faça. E aquilo que você não puder fazer, coloque na mão do Senhor. E eu sou fruto disso, eu sou tão abençoado por Deus, porque eu me achava muito incapaz. Eu falava, nossa, eu mal estudo, eu falei, eu não vou conseguir vencer. E olha, Deus é tão bom que Ele colocou uma menina tão estudiosa na minha vida, que é minha esposa. E aí eu falei nossa, e agora eu vou ficar para trás, né? Porque eu, na escola, irmãos, vou ser sincero aqui, depois nós cortamos essa parte aí, mas eu vou ser sincero, eu era aquelas pessoas que dá para passar, sabe? Dá para passar. Tinha até a frase que falavam, quem cola não sai da escola. E eu ficava baseado nisso, dá para passar. Mas aí a vida cobra, né? E aí chegou um determinado momento que eu falava, Senhor, não tenho nada, não tenho formação. Aí tentei fazer umas 2 provas da ETEC, que tinha uns cursos técnicos bons. Não passei nas provas. Falei, Senhor, e agora? O que eu vou fazer da minha vida, né? Eu trabalhava numa empresa de informática e eu era balconista nessa época, né? Eu falei, Senhor, sou tão limitado a isso daqui, acho que... E eu ganhava, irmãos, por Deus, eu ganhava R$400. Pagava aluguel R$250. Mal dava para o resto, né? Falei, Senhor, o que eu vou fazer? E aí minha esposa começou na minha cabeça, não, vamos estudar. Vai ter o Enem aí. Eu falei, nossa, eu não passei nem nas provinhas aí. Não, você vai fazer o Enem sim, vamos estudar. Tem uns livrinhos aqui, vamos começar a estudar. Falei, será? Falei, não, mas eu não... Não, vamos estudar, vamos sim. Irmãos, o que é para você fazer, Deus não vai fazer. Deus não vai estudar por você. Não adianta a pastora Renata orar aqui e falar receba o conhecimento da medicina. Poderia, né, ser isso, né? Quem quer ser advogado aqui, vem aqui, essa fila. Quem quer ser médico é essa daqui. Quem quer ser engenheiro é essa aqui. Já pensou se fosse assim? Não é, irmãos. Aí eu comecei a estudar ali. Aí eu falei, nossa, tem muita coisa aqui. Ela falou, isso daqui a gente viu na escola. Eu falei, eu não vi isso daqui, acho que eu faltei nessas aulas. E aí ela começou a insistir comigo. Deus é tão bom que às vezes Deus coloca pessoas do nosso lado para nos ajudar. Então, ame muito seu irmão, ame muito a sua família. E aí, aí começamos a estudar. Aí teve o Enem. Aí vai lá, eu fazer o Enem. Aí fiz o Enem, um monte de questão lá. Falei, meu Deus do céu, isso daqui não caiu no estudo não. Que isso, Senhor, o inimigo está me afrontando.
E aí comecei a fazer o Enem, fiz a prova. Aí tá, aí demora um tempo para sair o resultado, né? Conferi o gabarito, acertei algumas questões, outras não. Fiz a redação lá. E aí saiu o resultado. O resultado saiu, eu ganhei bolsa de 50%. Eu escolhi as universidades lá que eu estava apto. Eu falei, nossa, 50%. Eu falei, Senhor, já é alguma coisa, né? Aí fui na faculdade conversar. Ela falou assim, olha, você ganhou bolsa de 50%, mas nós estamos com uma provinha aí. Você não quer fazer uma provinha, não? Para ver se você consegue mais desconto? Eu falei, opa, agora, vamos lá. Fiz a provinha lá, ganhei mais 25%. 75% de desconto. Irmãos, tinha gente na minha sala que pagava 1.000 e pouco reais. Eu pagava R$200. E graças a Deus, Deus faz coisas impossíveis na nossas... Deus faz coisas possíveis na nossa possibilidade. E aí, eu terminei a faculdade, graças a Deus, e Deus fez coisas grandiosas na minha vida. Coisas impossíveis. Deus me deu uma formação. Foi Ele, gente, mérito nenhum. Qualquer dia, se vocês quiserem, eu trago o histórico aqui da minha escola, vocês vão ver que era só para passar. Era só para passar. Mas foi um milagre, gente. Meus amigos de escola me falam, nossa, Deus, eu quero servir esse Deus aí, porque Deus é forte, hein? E Deus fez coisas grandes. Tem feito coisas grandes. Porque eu confiei no Senhor. Então, ora e age. O versículo 18 vai dizer assim, ó. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela. E saiu. Então, comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Tenha esperança. Tenha esperança no Senhor. O Senhor é a tua esperança. Depois que Ana orou, se entregou ao Senhor, ela já não estava tão triste. Porque ela entregou para a pessoa certa. Para quem você tem entregado as suas impossibilidades? Para quem que você tem contado sobre as suas impossibilidades? E às vezes nós fazemos muito mistério, né? Não, eu lembro até do pastor Marcos. Eu tenho que rodopiar para Deus ouvir a minha oração, né, pastor? É forte, né? Não, eu começo a ler a Bíblia e isso que me conforta, porque a maioria dos milagres que Jesus fez, a pessoa falou assim, Jesus, eu quero ver. Quantas palavras tem aí? 4. Jesus, cura-me. Quantas palavras tem aí? Poucas palavras. Às vezes, Jesus quer só ouvir poucas palavras, mas palavras sinceras, palavras de ajuda. Eu não vejo pessoas aqui na Bíblia, muitas vezes, passando 10 horas de oração para Deus responder, mas eu vejo Deus respondendo rápido. Será que Deus mudou? Eu não estou falando para você não orar, ore muito ao Senhor. Mas Deus quer que você fale com Ele. Não importa se você vai falar 4, 5, 6 palavras, ou um dicionário inteiro, mas fale com Ele. Deus quer agir nisso que você acha que é impossível. E se supere. Ah, como assim se supere? Às vezes nós achamos tão limitados que é necessário nós superarmos nós mesmos. Meu amigo Samuel vai colocar a primeira imagem. Não é o Samuel da Ana, é o Samuel da pastora Lilian, que está ali atrás. De pessoas que se superaram. Esse não é o pai do Baal. Esse é o, apesar de parecer, né, com Baal. Esse é o Chris Gardner. Quem conhece Chris Gardner? Chris Gardner é daquele filme lá, A Procura da Felicidade. Quem já assistiu com o Will Smith? Uma pessoa que tinha tudo para dar errado. Uma pessoa que não tinha um bom emprego, as condições dele não eram boas, mas ele lutou, correu atrás. Em tantas situações difíceis, ele persistiu, morou na rua, foi despejado, persistiu,
lutou. Hoje a fortuna dele está avaliada em 600 bilhões de dólares. Sabe o que o Chris faz hoje? Ele viaja o mundo inteiro dando palestra de como superar. Você pode também. Assim como aconteceu com o Chris. Chris era uma pessoa assim, igual nós, ou pior que nós. Pode passar outra imagem, Samuel. Quem conhece esse tio aí? Albert Einstein. Vocês sabiam que Albert Einstein, na sua infância, foi considerado uma pessoa de pensamento lento, uma criança que para muitos professores tinha dificuldade em aprender? Albert Einstein tinha uma frase assim: eu tentei 99 vezes. Na próxima tentativa eu consegui. Então, hoje nós vivemos benefícios que ele descobriu, coisas que ele estudou. E Albert Einstein ganhou o prêmio Nobel da Física. Se superou. Ele não acreditou naquilo que as pessoas rotulavam ele. Falavam que ele não iria conseguir. Ele não se concentrou na sua impossibilidade. E hoje nós somos ajudados por conta disso. Pode passar a próxima, Samuel. Esse é o Nick. O Nick, ele nasceu sem os membros, sem os braços, sem a perna. O Nick, ele nasceu assim, e ele tinha bastante dificuldade. Ele tentou até se matar com 8 anos de idade. Mas ele começou a achar uma força, ele começou a querer se superar. E ele se supera. Aos 17 anos, o Nick fez uma ONG para ajudar pessoas deficientes. Superação. A sua superação vai ajudar muitas pessoas. O seu testemunho ajudará muitas pessoas. Pode passar a última imagem, Samuel. E essa é a Lise. A Lise, é até triste dizer, porque nosso mundo é tão perverso, gente. Nosso mundo é tão mau. A Lise, em um vídeo, ela foi considerada a pessoa mais feia do mundo. Rotularam ela de a pessoa mais feia do mundo. Porque a Lise, ela tem um problema. A Lise, ela nasceu com uma doença que ela não consegue engordar. E por conta disso, rotularam ela como a mulher mais feia do mundo. Gente, imagine esse bullying. Rotular a mulher mais feia do mundo. Sabe o que a Lise fez com isso? Sinceramente, assim... É um balde assim, em nós, que nós achamos que temos a maior limitação. Nós, muitas vezes, vivemos no nosso quadradinho ali, achamos que o nosso problema é o maior problema do mundo. Sabe o que a Lise fez? A Lise pegou esse rótulo dela, que foi espalhado no mundo inteiro, e começou a fazer uma campanha contra o bullying e ajudar crianças que sofriam bullying. Hoje ela ajuda crianças e pessoas que têm esse tipo de problema. Superação para conseguir os nossos sonhos. Deus quer que nós se superemos. Porque através da nossa superação, através da nossa impossibilidade, Deus quer que nós se levantemos e demos frutos ao Senhor. Que essa história sua de impossibilidade possa ser uma história de cura, de milagre, que Deus age, que Deus pode fazer. Ana, Deus permitiu que ela concedesse o filho. Era impossível para Ana, mas Deus permitiu que isso acontecesse. E Deus com certeza vai permitir que o seu milagre aconteça. Deus com certeza vai permitir que a sua história seja uma história de sucesso. Eu tenho certeza disso. A palavra de quinta passada ardeu meu coração. Que Deus não nos tinha trago aqui para voltar atrás. Sua história está só no começo.
Deus tem muito mais para fazer na sua vida, na minha vida. E lá no versículo 17, diz assim, ó: vá em paz, que o Deus de Israel lhe dê a você o que você pediu. Amém? Nessa hora, o sacerdote já tinha despedido Ana, depois de Ana orar. E ele abençoou com a sua paz. Então, meu querido, que a paz do Senhor, ela possa estar sobre a sua vida. E assim como Deus lembrou de Ana, Deus vai lembrar de você. Porque Deus tem um milagre para fazer na sua vida. Eu vou contar brevemente para nós orarmos e ir embora. Essa história aqui muito me comove o meu coração, porque eu não nasci no famoso berço evangélico, né? Nunca vi berço convertido, né? Mas eu não nasci nesse berço. Pelo contrário, meus pais eram do candomblé bravo. A história da minha casa era uma história de destruição. A história da minha casa era uma história de impossibilidade. Final de semana em casa era samba e confusão. Esse era o contexto da minha casa. Eu cresci muitas vezes, eu e meu irmão vindo meus pais se atracarem. Situações extremamente difíceis. Meu pai tinha problema com bebida. Uma história que, assim, a minha família tinha um roteiro. O roteiro para dar errado. O roteiro para que o diabo destruísse o meu lar, a minha casa. E era eu e meu irmão, e minha mãe tinha um sonho no coração dela, de ter uma criança menina. Porém, minha mãe tinha muita dificuldade para engravidar, e as gravidezes da minha mãe sempre foram de risco. Minha mãe engravidava, perdia, enfim. Ela tinha bastante dificuldade para engravidar, e a idade também um pouco avançada, complicava mais ainda. E minha família vivia assim. Só que certa vez minha mãe engravidou. Minha mãe engravidou e aos 5 meses e meio, minha irmã nasceu. 5 meses e meio. Ela era transparente. Ela era do tamanho de uma régua, assim. E os médicos falaram para minha mãe: olha, pode ir para casa, vai preparando as coisas, porque ela não vai sobreviver. Ela não vai vingar. Ela é muito prematura. E minha mãe ficou tão abalada, tão triste com essa situação, que uma tia minha falou assim para mim: olha, eu estou indo numa igreja, está tendo uma campanha, você não quer ir lá? E minha mãe foi. Minha mãe começou a ir, começou a chamar meu pai. Meu pai, ele ia entrar na igreja, ele jogava a latinha de cerveja assim na calçada e entrava na igreja. E aí, minha mãe, muito abalada, que toda vez que ela ia lá, as crianças que estavam junto com a minha irmã tinham falecido, e crianças às vezes que estavam melhor do que minha irmã. E o médico falava: olha, mãe, vai ser muito difícil. Minha mãe voltava para casa, chorava. O telefone tocava em casa, era um pavor para minha mãe, porque ela achava que era o hospital falando que a bebê faleceu. E aí, minha mãe começou a ir para a igreja, começou a ter essa fé. E minha mãe fez uma promessa para o Senhor: o Senhor, se você salvar a minha filha, eu e minha casa se entregaremos a Ti. Meu pai falou assim: se ele fizer isso, realmente a gente vai se entregar a Ele. E Deus tem um processo. E eu me sinto aliviado, porque eu sei que nós vivemos com um Deus que Ele age na impossibilidade. E minha irmã começou a crescer, começou a melhorar. Aí minha mãe começou a ir lá, a notícia era outra. Falei: ó, nossa, ela está evoluindo, ela teve uma evolução que nós não contávamos. Olha, o pulmãozinho começou a se formar. A gente não contava com isso. E ela começou a ganhar peso, começou a engordar, começou a crescer.
Até que o dia que minha mãe chegou lá, o médico falou: pode levar sua filha, está de alta. Resultado disso, eu e minha família servimos ao Senhor. A minha parentela serve ao Senhor. Porque Deus é um Deus do impossível. Gostaria que você ficasse de pé agora. Fala para o seu irmão isso daí. Deus é um Deus do impossível. E hoje essa história da minha família, graças a Deus. Meu irmão tinha problema com droga. Hoje meus pais, pastores, meu irmão. Então assim, teve salvação na minha casa. Deus agiu no meio dessa impossibilidade. Deus quer fazer da sua história uma história de sucesso. Quem quer aqui ter uma história de sucesso? Por mais que seja difícil, o Senhor quer fazer de você isso. Fale assim comigo: Senhor, eu quero que o Senhor faça de mim uma história de sucesso. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai. Nós te engrandecemos porque o Senhor...